Olá! Olá! Enquanto o pessoal. Boa noite a quem já tá. Olá, Andréia. Enquanto o pessoal tá para entrar e eu não chamo a nossa convidada, eu vou começar a falar um pouquinho aqui que esse meu projeto da conversa ao pé do ouvido vem dando resultados. E eu acho interessante passar para vocês isso, como é um trabalho gratuito que eu faço, é muito importante e é muito gratificante ouvir. O que aconteceu hoje? Chegou uma aluna a contar para mim que passou por um episódio e sobre um distúrbio pélvico que aconteceu, e aí ela virou para mim e disse: ai, Kátia, eu me lembrei da sua live sobre pavimento pélvico e se tu podia me ajudar com o contato e tal. Então, assim, eu acho que essa a conversa ao pé do ouvido está sendo útil, né? É uma forma de mostrar e passar o trabalho das pessoas de vários assuntos, não só do Pilates. Eu não estou aqui para falar só do Pilates, estou para falar de saúde, seja qual for o assunto, né? E eu achei muito bom isso, então vale a pena continuar com o trabalho. Acho que vale a pena continuar com o trabalho. Vou ver se a nossa convidada já chegou. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição. Mesmo simples, tá? Eu não tô aqui pra falar sobre dietas e não sei o que. Eu quero tirar umas dúvidas e acho que vai ser interessante também para vocês. E conhecer, né, que falam tanto dessa nutrição funcional, saber o que se passa, tá bem? Deixa eu ver se a nossa convidada já está online. É a doutora Kátia. É outra Kátia. Ainda não. Se ela já chega. E era isso que eu queria passar para vocês. Como é importante a gente falar um bocadinho da saúde. E eu acho que é um trabalho de ajuda. Eu acho que é uma ajuda para todas as pessoas. Se eu pudesse abranger mais, eu faria tranquilamente. E hoje a gente vai falar com a nutricionista, a doutora Kátia Miranda. Deixa ela ver se ela já tá por aqui. Ainda não. Pois a gente só consegue essa hora da noite, aí fica corrido. Mas já ela aparece. Deixa eu lá ver se ela... já está. Então vamos lá. Kátia Miranda. E vamos falar um pouquinho sobre nutrição. Olá! Olá, Kátia. Boa noite, obrigada por participar. Estamos aí numa correria, eu sei. Mesmo. Mas cheguei a tempo. Cá estou. Bom, deixa eu te apresentar um pouquinho, então. Kátia Miranda, nutricionista, tá? E eu queria que tu falasse um pouquinho aqui para os nossos convidados. Como eu te falei, Kátia, uma conversa bem informal. A gente está aqui para
falar abertamente sobre o assunto com as pessoas e tirar a dúvida que elas têm, tá bem? Então fala um pouquinho de si. Obrigada, Kátia. Eu queria agradecer também aqui o convite da Kátia, foi um prazer aqui, trocamos aqui um bocadinho as mensagens, não foi? Temos aqui uma pessoa conhecida em comum e então eu disse, claro que sim, eu aceito o convite e tenho muito gosto de estar aqui. E também dizer que boa noite a todos que estão aí desse lado a acompanhar-nos. Então, meu nome é Kátia Miranda, para quem não conhece, eu sou nutricionista, não é? Trabalho na área da nutrição funcional, integrativa, que para quem não conhece esta área, digamos que é a interação dos alimentos, daquilo que nós comemos e não só o nosso ambiente e tudo com a nosso corpo e a nossa fisiologia, não é? Na nutrição, quando nós fazemos a faculdade, estamos habituados também a olhar muito para a doença, a dieta para isto, a dieta para aquilo, ou para o emagrecimento, enfim. E aqui é de facto o que faz toda a diferença, não é? É perceber o que é que cada alimento ou o que é que faz aquela pessoa, o que pode ser bom para mim, pode ser mau para ti, enfim, é um pouco mais personalizado, digamos assim. É isso. Além de personalizado, trabalha como um todo, vê o corpo todo, não só o corpo todo, mas a pessoa no seu mundo, né? Exatamente, exatamente. Então é por isso que a gente chama então de nutrição funcional integrativa. É Então, isso? É uma especialidade? Como é que é? Não é uma especialidade, no fundo é baseado na ciência também, tal como a nutrição, quando tiramos um curso como nutricionistas, também baseamos muito na ciência. Aqui a diferença da nutrição, digamos, clássica, não é? A nutrição conhecida quando saímos da faculdade, é que nós focamos em equilibrar o indivíduo, ou seja, em vez de focarmos nas necessidades calóricas ou num plano, ou na doença que aquela pessoa nos traz e vamos cortar isto e aquilo e fazer, nós focamos não na queixa, mas na pessoa, não é? Então, nós olhamos para toda a história da pessoa, não é? Desde o seu nascimento, como é que foi, se também teve algum trauma, se não teve, como é que foi a alimentação nos primeiros 1000 dias, que é muito importante ali até aos 2 anos, que vai impactar a nossa saúde em adultos. E também toda a história, não é? Seja também a nível físico, o que é que aconteceu de doenças, alguma coisa que teve, ou a história alimentar, mas também se teve traumas, se teve alguma questão emocional, que de facto tudo, nós somos isso tudo, não é? Não dá para separar as peças. Então esta é a maior diferenciação da outra nutrição, ou seja, que nós ficamos só muito no separado também, não é? É integrar isto tudo e ver o indivíduo como um só, a sua individualidade, não é? As suas necessidades, porque se calhar eu posso trazer tendência genética para alguma doença, ou posso ter ou não digerir bem, por exemplo, as gorduras, outra pessoa digere bem, ou seja, então a minha dieta não pode ser a mesma que a da outra pessoa, pronto. Então é muito ir aqui às pecinhas para equilibrar o nosso organismo, não é? Por isso nós utilizamos também análises clínicas ou algumas ferramentas que às vezes podem ser necessárias para equilibrar aquela pessoa, para perceber onde é que vêm estes sintomas, não é? Porque aquela sente enxaquecas, porque muitas vezes as pessoas pensam que é do cansaço, é do stress, e pode ser desnutrição, pode ser, não é? Então, Pois, isso. Então vocês observam mesmo a pessoa como um todo, tanto a parte física, enfim, física e social e psíquica, tudo. Tem que analisar tudo para poder investigar. Ok. E a parte, desculpa só, Kátia, para explicar aqui a parte integrativa, é isso, é integrar depois outras ferramentas que possam ser complementares à nossa prática já, que ajudem a pessoa a tomar decisões, a fazer melhores escolhas, e eventualmente integrar outra equipa, não é? Se a pessoa, por exemplo, necessitar trabalhar o físico, encaminhar e não poder fazer exercícios, se calhar, muito puxados, se calhar encaminhar, por exemplo, para o Pilates ou para outra especialista que tenha capacidades para ajudar aquela pessoa numa determinada área.
não é? É o trabalho integrativo, é multidisciplinar, né? Sim, Ou seja, se percebe que falta, que necessita de um psicólogo, ou enfim, vão trabalhar em conjunto, né? E sim. eu acho importante também, Kátia, essa questão integrativa de que os profissionais que estejam com esse paciente consigam até contactar, tá? Já perceber? Você está tratando ali a parte nutricional e tal, e eu estou tratando a parte física e a gente não se fala, Sim. né? Eu acho que essa integração é boa porque tem coisas que aparecem para mim que vale a pena passar para ti, Sim. né? Dessa mesma pessoa, né? E há coisas que nós não estamos tão sensíveis que se calhar noutra área o outro profissional vai estar mais desperto, e esta comunicação faz toda a diferença. Aliás, os pacientes, pronto, as pessoas no fundo não têm que ser doentes, né? Podem ser até pessoas que querem prevenir e querem ter uma melhor qualidade de vida. Elas também procuram isso, procuram ser entendidas, porque as pessoas, eu sinto cada vez mais que as pessoas sentem-se perdidas, não é? Eu vou ali, um diz uma coisa, vou ao outro lado diz outra, um receita um suplemento, outro receita outro, e eles às tantas andam, às vezes até digo que vêm lá à consulta para com tudo na mesa e agora faça aqui o que é bom, o que é que eu não posso fazer isso, não é? Tem que haver um, um, uma conversa com outro profissional e haver aqui uma junção porque a pessoa é uma só, não é? Então Pois. é importante ela também sentir-se que está a ser acompanhada de uma forma, a pessoa sentir-se entendida, né? Que as suas necessidades estão a ser preenchidas, Isso, né? isso. Então era isso que eu ia falar. Porque quando a gente fala em nutrição, as pessoas. É para perder peso. Eu tô gordinha. Sim, Né? Eu acho que isso vem mudando. Ainda sim, tá assim, vem mudando. E acho que agora virou, não sei se é moda, mas a questão dos suplementos. Eu, eu acho assim, toda a gente entende de suplemento, em qualquer esquina se compra suplemento, né? Mas era isso que eu queria que tu desse uma orientação que as pessoas às vezes perguntam para mim, óbvio, né? Ah, mas não é medicação, não faz mal, eu posso tomar, eu posso, enfim. sim. E então, como é que a gente trabalha um pouquinho isso? Como é que você trabalha um pouquinho essa questão dos suplementos? Então, os suplementos é mesmo isso, né? A palavra diz, né? É um suplemento. Então, nós temos que ir à base, não é? Como é que está a nutrição, como é que está a digestão daquela pessoa, como é que ela está a absorver, como é que está o sistema digestivo. Porque às vezes, até estar a tomar alguma coisa, a pessoa pensa, eu preciso de selênio, eu preciso de ômega 3, e está a tomar, mas não está a absorver, não é? Não está, porque o suplemento tem que ter várias características, não é? Não só a sua biodisponibilidade também, a qualidade do produto, a segurança, como é que ele é armazenado, como é que nós tomamos, porque há nutrientes e micronutrientes, até vitaminas, têm que ser tomadas com a refeição, outros fora da refeição. Assim como também há alimentos que competem com alguns suplementos e eles nem sequer estão a ser absorvidos, né? Há ali uma relação, né? Em que, por exemplo, ferro com cálcio não liga, né? Ferro com vitamina C é bom, não é? Portanto, potencia a fixação. Mas há outros, e às vezes as pessoas pensam, um multivitamínico melhor ainda, não é? Porque tem tudo. Então, temos de ter atenção, porque se calhar está a haver ali incompatibilidades, e se calhar está a dar mais vitaminas que se calhar já tenha mais no corpo e está a dar ainda mais, e se calhar tem déficit de outra específica. Então deve ser mesmo personalizado e complementar à dieta, não é? Àquilo que está a faltar na alimentação. Também pode ter alguma deficiência genética, por exemplo, às vezes acontece, não é? Por exemplo, na metilação, a B12 é muito comum, haver pessoas que não conseguem absorver tão bem, metabolizar tão bem, e aí até o tipo de suplemento tem que ser metilado, não é? E se eu vou dar uma cianocobalamina, uma vitamina B12 qualquer, a pessoa vai continuar a ter, se calhar, os mesmos
o mesmo déficit, não é? Portanto, e pensa que Pois, já estou a fazer tudo e não estou a ter os resultados, não é? Pronto, ok. então essa autossuplementação é preciso ter cuidado, sim. Tem que ter cuidado. Pode estar perdendo dinheiro e não está melhorando em nada na saúde. Pronto. É, Continua com a mesma, a mesma deficiência. E na consulta, pronto, na tua consulta, além eu vou ser bem sincera, nunca fiz nutrição, nunca fui a uma nutricionista e tem que ir, eu tenho que ir. É, pronto, além da questão alimentar, essa parte de suplementos e toda a questão integrativa que você mesmo falou, né? uhum, Agora, de forma preventiva, por exemplo, eu uhum. tenho curiosidade em vou fazer, daqui a pouco faço 50 anos, então quero, estás a perceber? Quero me preparar Melhorar, e quero, sim, enfim, também se faz, né? sim, exatamente. Costuma-se associar, aliás, as pessoas às vezes procuram-nos já quando estão no limite, não é? Quando precisam de ajuda, têm que fazer alguma coisa. Pois. E isto acontece muito na nutrição, na medicina integrativa, acontece muito estes casos procurarem e outras especialidades também. Mas eu acho que quanto mais nós nos preocuparmos e trabalharmos na prevenção, melhor, não é? Porque estamos a prevenir no futuro vir a ter algumas complicações que as Ok. pessoas acham que é normal, não é? Que isto é da idade, não é? Porque chega uma idade, e aceitam aquilo como normal, não é? No fundo, mas não é? É comum Ok. haver, sim, e então Vale acho que sim. vale a pena, mesmo sem queixas, a gente prevenir, né? Manter uma saúde a longo, Aliás, Kátia, até bem longe. isso. Eu costumo dizer, Bom, Kátia, sabes que eu sim, costumo dizer que é o nosso seguro de saúde. Em vez de estarmos a pagar para depois um dia, se eu tiver doença, preciso ter aqui um seguro de saúde, às vezes é melhor investir agora para evitar, não é, usar depois noutra complicação. foi. Então, esse seguro de saúde podemos dar até desde pequeninos que eu escrevi um livro já aqui antes do Covid, que foi a saúde dos nossos descendentes. E ele fala disso, porque se nós programarmos, portanto, até os pais prepararem-se para uma nova vida, não é? Um ser que vão gerar Sim, antes de, pronto, ou mesmo já a gestante grávida, se nós conseguirmos programar geneticamente uma boa alimentação, um bom estilo de vida, tanto da mãe, da família e da criança até aos 2 anos, que é os tais 1000 dias, nós conseguimos uma melhor microbiota, conseguimos melhor imunidade, conseguimos adultos mais saudáveis. foi. Então o futuro da geração passa muito também por aqui, pelos primeiros anos de vida, que nós já não apanhamos isto, né? Nós já não trazemos, agora temos que cuidar de outra forma. Pois. Mas conseguimos realmente ser mais saudáveis e com uma força, com maior capacidade de defesas e sim. E uma questão, e consegue-se ter uma boa alimentação sem gastar muito? Sim, Porque a questão é assim, tem que fazer dieta, ou enfim, tem que mudar a alimentação, mas são as coisas bios e é tudo muito caro e não sei o quê. é verdade, sim. Isso é verdade, porque eu acho que às vezes, em vez de baixarem o valor dos refrigerantes, tudo deviam era, ou aumentar, né? Neste caso acho que foi aumentar, deviam era realmente baixar o valor, tornar mais acessível esse tipo de produtos. Mas o que é que acontece? Não tem que ser mais caro, mesmo dentro das coisas biológicas. Ainda hoje estava a comentar à hora do almoço, por acaso, que encontrei uma caixinha pequenina de morangos por 10 euros. Eu pensei assim, fogo, como é que é possível manter? Então, pensei assim, ok, mas se calhar tudo bem, são alimentos da época, mas há outros alimentos da época que nós podemos escolher e acabam por ter mais qualidade, mais densidade nutricional e acabam por ter um valor mais acessível, tá? Quanto Ok, é isso muito, que a gente precisa saber. sim, É, sim. é isso. É, Ok, e não ok. precisamos de comprar coisas embaladas, apesar das pessoas às vezes gostarem de experimentar coisas diferentes, pronto, e está tudo certo, porque também há, felizmente, indústrias que estão a apostar no mercado saudável. E atenção, Sim,
atenção, porque saudável, biológico, não quer dizer que seja... O ser biológico ou vegan não quer dizer que seja saudável. Porquê? Porque eu posso Ok. ter uma coisa que é biológica e vou ler os ingredientes e tem muita farinha, ou tem alguns conservantes, Açúcar. açúcar, enfim, é biológico, não é? O vegan também significa que não foi testado em animais, mas também pode ter esses conservantes e pode ter outras coisas também que não são tão saudáveis. Ok. Então, é descascar mais e desembalar menos, como costumamos dizer, não é? E, É, e, e acabamos por ter uma alimentação mais adequada e se calhar isso. mais parecida com os nossos avós, né? Que antigamente tinham esse... É, lá está. É. Eu escutei um médico também falando, ele disse, saudável é comer planta e bicho, sem vir em pacote. Sem vir embalado. Nada pode vir embalado. Aí eu, ai meu Deus. Sim, isso é Mas o é, ideal, pronto. isso é o ideal, é o ideal. É, Enfim, mas eu acho que uma boa essa consulta e esse acompanhamento com o nutricionista é exatamente para reeducar, né? A gente, lá está, como não teve uma boa desde do bebê, uma boa orientação desde o bebê, agora é que nem a nossa postura. A gente precisa de reeducar a postura para não ter mazelas. sim, É igual com a alimentação, é. né? Não sei, é uma frase conhecida que é nós não, os genes são a arma, não é? Os nossos genes, mas o gatilho é o nosso ambiente, não é? Então, a arma, nós podemos ter a arma, mas se nós cuidarmos do nosso ambiente, Isso. essa arma pode estar quietinha. É verdade. Kátia, deixa eu te perguntar. Agora eu vou relacionar um pouquinho ao meu lado aqui, o postural. Queira ou não queira, tem a ver com a nutrição, Uhum, principalmente em alguns casos, né? uhum, Então, se tu tens aí, quando tu acompanha o relato, né, principalmente, por exemplo, nos obesos, de dor física, de dor nas costas, ou seja lá o que for. uhum, uhum. E isso acontece nas tuas consultas. Sim, eles acabam por ter uma má postura, não é? Acabam por ficar mais sedentários e isso tudo vai depois também ter impacto na qualidade de vida, na sua nutrição, às vezes até desmotivam mais e acabam por, de facto, faz todo sentido, não só. E lá está, a obesidade acaba por ser uma inflamação, né, que aquela pessoa tem, porque às vezes nem é, tem que se perceber a causa, não é? Sempre ir à causa raiz do problema para tentar ajudar essa pessoa, até para ela depois ter outra capacidade física e postura, não é? Porque os problemas da coluna e tudo, isso saberás melhor que eu, né, Kátia, em termos. Pronto, lá está. Quando às vezes já aconteceu, viu? Chegam aqui para mim, o médico mandou fazer pilates por dor nas costas e ou dor nos joelhos, e seja lá o que for. Quando eu faço a avaliação, eu não consigo tratar uma coluna se é visível uma obesidade, um sobrepeso daqueles que eu digo sempre que a barriga é como se eu tivesse grávida, mas não tá. Desloca o eixo É. todo. Uhum. Como é que eu vou trabalhar uma região que depende desse volume abdominal? Aí o que acontece? Indico e solicito que vá primeiro regular o peso e as pessoas não entendem, né? Então lá está mais uma vez a integração aí dos sistemas todos, Sim, né? Como é que eu sim. vou poder tratar uma queixa física se eu já vi que a base dela não é física, não é ali na lombar, Uhum. né? Então, eu encaminho bastante para a nutrição por causa disso. Senão, meu trabalho não vai evoluir, a queixa dele não vai sumir. Eu ainda vou ser, você não faz nada direito. É, Mas e as há pessoas muitas. às vezes não aceitam. Não aceitam. E às vezes não aceitam porque têm, essas pessoas às vezes já têm uma história de mais uma dieta, mais um. Há muita associação ainda da nutrição, pelo menos quando saí da faculdade, também isso acho que foi um bocadinho aqui um prejudicial, um bocadinho para a área da nutrição,
porque eram muitas empresas a facultar a nutrição igual emagrecimento. E não é, não é? De facto, foi aqui mas felizmente nós estamos cada vez mais a batalhar também nesse sentido, a demonstrar às pessoas o papel importante da nutrição funcional e não só, de todo o estilo de vida, tudo, e perceber que há uma causa raiz, porque se a pessoa chegou até ali, ela não tem que fazer sacrifícios não tem que fazer restrições, que às vezes associam muito à restrição, não vou porque depois vou ter restrições, vou ter... Não, apenas precisa de equilibrar, não é? O que é que está disfuncional, desinflamar, perceber a causa raiz e muitas vezes também associada a muitas coisas também que essas pessoas passam, né? Emocionais e tudo que afeta e é preciso elas entenderem que conseguem ser ajudadas, ter essa ajuda e conseguem mudar o caminho. Não é? Não é uma dieta, aliás, dieta é aquilo que nós comemos, associa-se muito a dieta restrição. Dieta é aquilo que não, é a alimentação. Exatamente, exatamente. Então, essas pessoas, é isso, procurem ajuda e façam as coisas de uma forma leve, porque é possível. Agora tem que se perceber a causa raiz, sim, do que é que... Isso. Dá pra gente reeducar sem sofrimento, né? Sim. Dá pra... Deixa eu te perguntar então aqui, passa muito rápido. Fala um pouquinho desse teu projeto Borboleta, que eu já andei vendo o restart da... Essa área é uma área querida que eu tenho, né? Que eu também passei por esta história do Hashimoto, que felizmente já há alguns anos está em remissão, mas tem hipotiroidismo regulado. E foi a minha história também, né? Porque também tinha diagnósticos diferentes, também andei à procura de respostas e não tinha respostas. E vivia com uma baixa qualidade de vida, sempre muito cansada. Fazer exercício para mim era até andar, era um sacrifício. Hoje eu faço e tenho energia. Acordava, parecia que não tinha dormido noites. Então eu sei o desafio que é estas pessoas passarem por isso. E de facto foi a nutrição funcional que mudou tudo isso. E mais à frente, hoje depois fiz outras formações de autoconhecimento, PNL, entre outras coisas, para ajudar as pessoas também a sair e acreditarem que não dependem da doença, que não dependem da medicação e que conseguem elas também, dependendo da sua história, né, fazer o seu caminho e conseguirem alcançar a sua qualidade de vida. Então este projeto Tiroide Restart, ele surge daí, não é? Também mais uma vez ir à causa raiz, perceberem e ir construindo o seu plano individual. Eu vou dando apoio durante 3 meses, é um programa que eu estou mesmo muito presente com elas. Vou dando apoio e vou acompanhando durante estes 3 meses para que elas no final consigam ter um plano de gestão da sua tiroide, ou seja, elas consigam ser as responsáveis e não estarem dependentes do medicamento ou da doença ou do médico. Elas serem responsáveis pelo seu autocuidado, para perceber o que é que faz bem, o que é que não faz, o que é que... e usarem, não é usarem, mas complementarem esse cuidado com a ida à nutricionista, pontualmente, ao médico, claro, para controlar, mas não serem dependentes ou serem reféns de, não é? Então, há aqui, e conseguem viver com uma qualidade de vida. Há muitas pessoas, sabes, Kátia, que eu vou na segunda edição, mas na primeira edição é muito engraçado. Elas não falavam muito, né? Faziam as coisas, pronto. E no final diziam-me assim: Kátia, eu nunca tinha perdido peso e agora já perdi 10 quilos. Só assim. E às vezes, lá está, porque a causa raiz era ali uma disfunção, não é? Então, enquanto a pessoa tenta mais uma coisa que funciona com outra pessoa, não funciona para mim. Então, e isso é muito gratificante. É realmente um projeto. Eu chamo de Borboleta por causa do formato. Do formato da tireoide. Então, você tem mesmo esse trabalho direcionado ao hipotireoidismo? Sim. Ok. Olha, mas eu acompanho também outras pessoas em consulta, não é? Outras pessoas. Aparece muito doenças autoimunes, disfunções intestinais, é muito as queixas digestivas. Então é muito esse... ok. Era isso que eu queria te perguntar. Fala um pouquinho onde é... não vejo aqui nenhuma pergunta e tal, mas pronto, as pessoas ficam tímidas. Ou eu que falo demais, mas pronto.
Podem perguntar. Fala um pouquinho onde é que tu atende, como é que são as consultas, se faz online ou não. Me diz um pouquinho. Eu também faço consultas online, trabalho em Setúbal, na Natural Smile, e em Telheiras na Vitality Clinic também. Portanto, dou consultas presenciais online e depois tenho este projeto também, e eventualmente virá outros, se quiserem depois acompanhar. E Ok. serão bem. Então aqui em Setúbal é na Natural Smile, não é isso? Sim, Eu sim, vou, depois a live fica gravada, eu já deixo o contato, o sim, teu sim, e o da clínica, tá bem? sim, E obrigada. outra coisa que eu ia te perguntar, então é possível fazer uma consulta online? Também nós fazemos, sim, sim. Ok, boa. Eu digo porque tem gente em outra cidade para vir até aqui, e, enfim, Sim, olha, muito bom. sim, Até para você acompanhar depois, né? sim. Que bom, olha, muito bom. Kátia, mais algum ponto que gostaria de deixar aqui para a turma? Eu acho que já falamos Muito. aqui aspectos importantes, né? Acho que foi bom. Se calhar algumas pessoas não conheciam, ficaram a conhecer também o que é esta área. E pronto, e agradeço também. Não sei se há aqui Olha, alguma pergunta. Está aqui. aqui. Tem uma doença autoimune. Será que. Exatamente, e precisa mesmo. Porque aí é um caso específico, sim, que aí, lá está, pode haver algumas intolerâncias que têm que ser avaliadas. E trabalhar aqui a parte do intestino, tudo isso, sim, sim. Muito importante. Uhum, Eu concordo. Eu sim, acho que a doença autoimune tem que ter um acompanhamento nutricional, uhum, porque, enfim, lá está, é autoimune, é do corpo todo, não é, não é um dedinho quebrado, não é nada, então precisa sim, sim. sim. Quem foi que perguntou? Pode marcar, Ana Augusto. Só com Kátia. Mas muitas vezes, quando vão às consultas, dizem que não há nada a fazer, não é? E então as pessoas às vezes pensam que, será que a alimentação pode ajudar? E claro que sim, e muito, e muito. Por isso, Tem outra aqui. Acho importante falar que eu tinha muitas dores e vivia inflamada. sim, A causa era açúcar e hidrato de carbono. Muita gente não sabe disso. sim, Pois. sim. No caso da Andreia, né? É a Andreia, É, a Andreia. Andréia, essa é a Andréia. Porque há casos que têm os hidratos de carbono, aqui às vezes há pessoas que veem como um vilão. Eles não são vilões, né? Porque nós comemos fruta, comemos tubérculos, comemos alimentos que vêm da terra, que são hidratos de carbono. Sim. Agora, se calhar no caso da Andrea, né? Tinha ali alguma condição ou Lá que está. melhorou Tem e que avaliar a pessoa que está ali na tua frente. Não dá para. sim, É um trabalho personalizado, individualizado, né? O caso da Andrea é esse caso, e eu acompanhei e uhum. realmente, mas pode não ser para mim, Há né? coisas que é comum, né, Kátia? O açúcar, como ela disse, Sim, isso não há dúvida que o açúcar, o trigo, alguns alimentos que não são alimentos, vá, que acabam por ter um efeito de inflamação muito grande no nosso organismo, né? Já está estudado. Aí é. sim, aí é geral, não é? Podemos dizer que é geral. Mas depois há realmente casos e casos. E há pessoas que Ok. vêm com uma dieta cetogénica, com jejum intermitente, há pessoas que nem tanto. Então, depende muito de cada caso. Só mais um detalhezinho que eu queria até passar para o pessoal. A importância que eu tenho muitos casos aqui que eu também já encaminhei, a importância da nutrição, da dieta saudável e direcionada para as minhas alunas aqui pós-cancro. Uhum, E eu percebo, no geral, o aumento de peso delas depois das cirurgias, né? uhum. Então, eu acho que vale a pena o pós-cancro fazer esse acompanhamento, porque, pronto, lá está, é mais um motivo
sim. para acompanhar a dieta. Até para não fazerem dietas muito agressivas e restritivas, que às vezes podem colocar em risco também, novamente, essa condição, não é? Então tem que se ter aqui atuar na prevenção. Vê aí, Kátia, tem outra pergunta. Muito se fala agora na vitamina K2. Sim, sim, exatamente. A vitamina K2 ajuda na fixação junto com a vitamina D, não é? Ela deve ser tomada quando se toma doses maiores de vitamina D3, não é? Então é muito associada nesse sentido, que é para a vitamina D ir para o sítio certo. Então, não sei se é isso Então que... essa vitamina o que? K2, ela é usada mais para fixação da vitamina D, é isso? É para encaminhar a vitamina D para o sítio certo, porque é controverso, né? Quando há doses muito altas, porque há doses de vitamina D que podem ser tomadas sem haver esse problema, não é? Sem se acumular noutros sítios, portanto, mas é muito nesse sentido e depois tem outras funções também, sim. Sim. Ela Eu não está, sei, sim, avaliar cada caso, é isso. né? Bom, Kátia, olha, muito obrigada. Sim. Eu espero que a gente faça mais, se possível, que eu acho que é muito interessante, mas também dessa questão da tireoide, eu acho que vale a pena. Uhum. E pronto, e olha, muito obrigada. Vou deixar salvo, vou gravar tudo pra gente divulgar depois aí onde é que você atende e sua página, tudo direitinho, tá? Então estamos perto, não é, Kátia? Estás em Setúbal, não é? Ok. Pertinho. E pronto. E vamos continuar trabalhando em conjunto dessa forma integrativa, que eu acho que é a melhor coisa. É a melhor coisa, é ver a pessoa como um todo, né? E que está cada vez mais setorizado. Eu só trato na ortopedia, por exemplo. Eu só trato a mão. Eu só trato o cotovelo. Mas a mão tá ligada ao cotovelo, tá tudo junto. Não vamos separar. Sim, Né? sim, Então vá. exatamente. Olha, muito obrigada. Boa noite. E até Obrigada, a foi um próxima. gosto. Tá, um beijinho. Obrigada. Beijinho. Gente, obrigada a Obrigada a todos que todos. participaram. E até a próxima. Deus, boa noite. Boa noite.